Voltando, eu vou fazer a tier list aqui que eu preparei do elenco do Vasco, porque ontem eu errei com vocês, mas, mano, pensei eu tive senso, né? Eu fechei a live porque eu sabia que se eu continuasse em live eu ia falar alguma merda, eu tava muito puto. Então essa tier list aqui eu montei hoje. A tier list em si existe, com as fotos do elenco. Só que são 10 categorias, dizendo ponta, atacante, meio, zagueiro, lateral, goleiro, e eu transformei em 5, dizendo, se sair acaba o time, que é aquele jogador. Que, mano, tipo assim, cara, o Vasco já é um time que tá... Se esse cara sair, mais ainda, acabou. O importante no elenco, que é o cara que ou vai ser titular, ou ele vai estar no banco entrando todo jogo, aí vai ter pega um banco e olhe lá, que é aquele cara que, tipo assim, tá perigando ficar não relacionado, mas, tipo assim, às vezes ele pode pegar um banquinho. O sai do Vasco, pelo amor de Deus, que é o cara que tem que ir embora, mano. Tipo assim, urgentemente. E o tem que explodir em 416 pedaços, que é o cara que é mais do que sai do Vasco. Só sair do Vasco, mano, eu não tô satisfeito. Esse cara tem que pagar pelos pecados que ele cometeu e pela raiva que ele faz a torcida do Vasco passar todo dia. Então, mano, já vou começar aqui. Se sair acaba o time, pra mim tem alguns jogadores que são pilares desse elenco, né? A gente pode ter aqui um Léo Jardim, principalmente no cenário de que o Vasco não tem goleiro reserva também. A gente viu aí quando a gente precisou do Fusato no último jogo, o que ele entregou pra gente. Então, o Léo Jardim ocupa essa posição aqui. Cara, talvez vocês vão ficar um pouco surpresos, mas Paulo Henrique, tá ligado? Paulo Henrique é um dos jogadores mais importantes do elenco do Vasco. Talvez uma das contratações mais assertivas dos últimos anos. Desde que chegou, é extremamente importante, mas assim, imprescindível ter um físico melhor que todo o elenco junto. Não costuma sofrer muita lesão, então pra mim ele é muito importante. É um dos jogadores que, se perder, filho, game over. Aqui, não tem mistério. Ryan, come de garfo e faca, tem um físico invejável, condução, muito acima da média, número de gols e assistências que já começa a se destacar, já é um dos artilheiros do time no ano. Então, pra mim, ele entra nesse bolo aqui. Cara, e é foda, porque, tipo assim, por números, o Verratti pode entrar nessa lista, tá ligado? Mas eu não acho que se sair acaba o time. Porque se você tira o Verratti e coloca um centroavante de mais movimentação ali, eu acho que ele ia entregar num saldo total. Às vezes o cara, por exemplo, como é que eu posso explicar isso? Às vezes o cara em si ia ter menos gol que o Verratti, mas o Vasco ia acabar vencendo mais jogos do que com o Verratti. Dá pra entender? Pode parecer um pouco incoerente. Como assim tu vai diminuir o número de gols de um jogador e ele vai entregar mais vitórias? Mas isso é um cálculo que é até simples, porque o Verratti, ele centraliza muito os gols pra ele, só que ele é muito pouco participativo na criação ofensiva, no sentido de, se tiver que puxar um contra-ataque, se tiver que participar de uma jogada, se tiver que dar uma arrancada, se tiver que dar uma assistência. Então, se você tivesse um jogador que não exatamente centralizasse tanto, mas que participasse mais, e eu incluo a criação nisso, por exemplo, o Caio Jorge no Cruzeiro é um exemplo impecável. Hoje, ele faz uma jogada no segundo gol do Cruzeiro, do Matheus Pereira, que nem nos meus melhores sonhos o Vasco vai ter um centroavante que faz uma jogada minimamente parecida com essa. Então, eu vou colocar o Verratti como importante no elenco, tá ligado? Cadê ele? Cadê o Verratti? Fiquei cego, viado. Tá aqui. Importante no elenco. Junto do Verratti, eu vou colocar aqui o Nuno Moreira. Nuno Moreira é um jogador importante. Eu acho que, acostumado ao calendário europeu, ele tá sofrendo um pouco de desgaste físico com essa correria insana do calendário brasileiro, mas desde que chegou é importante, tem um número de gols ali, um número de assistências interessante, então pra mim é um jogador importante no elenco. Cara, eu vou te falar, o Tietê desde que chegou me agrada, mano. Eu não tô mentindo, pra mim ele me agrada. Tem participado ativamente de toda a criação do Vasco e até nas atuações mais horrorosas do Vasco ele tem conseguido... Por exemplo, esse jogo contra o Mirassol eu achei que o Tietê jogou bem, por incrível que pareça, tá ligado? Achei que o Tietê jogou bem. Então, me agrada, entendeu? Me agrada. Mano, eu tô tentando olhar aqui pra ver se extrai alguma coisa, mas é muito difícil, rapaziada. É muito difícil, mano. É porque, tipo assim, o Coutinho, ele é o melhor jogador do Vasco, tá ligado? Só que ele não é se sair acaba o time, porque se ele fosse se sair acaba o time, o Vasco tava com a pontuação do Sport, porque ele já joga menos de 50% dos jogos. Desde que ele foi contratado, ele jogou menos de 50% das partidas, então não tem como falar se sair acaba o time, porque ele já tá fora na maioria, então é um pouco complicado.
Então eu vou colocar ele aqui, mano, em importante no elenco, tá ligado? Importante no elenco. E é isso, entendeu? Agora, se você for levar em consideração que ele recebe um salário muito maior que ele, 400 vezes maior que ele, 500 vezes maior que ele e maior que ele, e muito maior que ele, era pra ele estar entregando muito mais, né? Era pra ele estar entregando muito mais. Cara, eu preciso criar uma outra categoria aqui, ó, que vai ser essa categoria aqui. Tipo assim, eu quero colocar esses jogadores, mano, que tem potencial, que eu quero que continuem no Vasco, mas que não podem ser titulares hoje. Então, que eu emprestaria, tá ligado? Que eu emprestaria. Vamos fazer o seguinte, é isso. Ó, pega um banco e olha lá. Vou trazer pra cá, beleza? Pega um banco e olha lá. Serve para compor elenco. Pode ser assim? Acho que assim fica suave. Serve para compor elenco. Tá, vamos lá. DVD, pra mim, serve pra compor elenco. Lincoln, Moleque Zuca. Tem uns jogadores aqui que já nem no Vasco estão mais, né? Putinha. Vou botar um tino, pega um banco e olha lá. Cara, já vamos agilizar, mano? Vamos agilizar? Tipo assim, o que eu vou fazer? É porque eu pego um banco e olho lá, são jogadores que servem pra compor elenco, né? Parando pra pensar. Ou não. Então, mano, eu vou excluir esse... Ó, eu vou excluir esse aqui, vou botar esse aqui amarelo. É que serve para compor elenco, faz mais sentido. O pega um banco e olha lá é pesado para alguns jogadores assim. Tipo, o Zuca não pega um banco e olha lá. Esse moleque aqui, daqui a um ano, é para ser titular absoluto do Vasco. Se o Vasco não vender. Só que muito provavelmente o Vasco vai. Vou botar o Bruno Lopes aqui. Mano, porque tipo assim, aqui eu já vou começar a colocar uns caras que não podem ficar de fora de jeito nenhum. Entendeu? Não podem ficar de fora de jeito nenhum. Alex Teixeira, sai do Vasco, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Fusato, sai do Vasco, pelo amor de Deus. Aqui eu acho que vai até sobrecarregar. Tá ligado? Acho que vai ser um negócio, entendeu? Meio insano. Ser um negócio... Vamos lá, eu vou botar É que é foda que, tipo assim, o Garré, viado, o cara foi contratado num preço alto pra um jogador que joga no Vasco, então, tipo, o Vasco pagou um dinheiro grande, o cara nem entra, mano, tá ligado? O cara nem entra em campo, mano. Aí, como é que fica? Caralho, mano. É difícil demais, cara. Eu vou colocar o Hugo Moura como importante no elenco. Ah, Renato, mas o Hugo Moura, ele é meio bagre, pra você entender o tamanho do buraco. Importante no elenco. O GB serve pra compor. Esse moleque aqui é outro que pra mim em pouco tempo vai ser titular, tá ligado? O GB. Agora, sofre muito com lesão, né? É um problema. O JP tá emprestado. O JP tá no Avaí. Cara, sabe qual é o foda? O Piton, por incrível que pareça, é importante no elenco. Falo isso com dor no coração, porque o que ele tá fazendo em campo é horroroso. Mas o reserva dele é o Vitor Luiz. Você entende o tamanho do problema? É difícil demais, velho. Isso é difícil demais. Agora, Renato, porra, como você queria? Mano, eu queria que tivesse uma categoria abaixo do tanque explodir em 416 pedaços para esse aqui. Eu queria descer todos esse aqui pro tanque explodir em 416 pedaços. Descer todos esse aqui pro sai do Vasco. Todos não, porque aqui tá englobando base. Por isso que eu queria que os da base tivessem uma categoria só para eles. Todos esse aqui pro serve para compor elenco. Verrete era para ser compor elenco. Tietê no elenco que se preza era para ser compor elenco. O Coutinho com a bola que tá jogando era para ser compor elenco. Hugo Moura era pra ser compor elenco, Piton era pra ser compor elenco. Entendeu o que eu tô falando? Faz sentido. Eu vou botar uma categoria aqui, que vai ser tem potencial pra chegar. E aí eu vou colocar, eu tinha colocado esse aqui no cinza, e aí eu vou deixar os da base aqui, ó. Tem potencial pra chegar. Beleza, melhorou, agora melhorou. Vamos botar o JP aqui, tá emprestado também, né? Tá... Bom, vou te falar, eu já não tenho mais paciência com o Riquelme, não. O Adson serve pra compor elenco, mas também... Pô, quando foi a última vez que o Adson jogou, velho? O cara se machuca toda hora, velho. Toda hora. Tá, vamos lá... Botei aqui, mano, todo mundo. GB, Lucas Eduardo, Luiz Gustavo, Lincoln, Lopes, Zuca, JP. Cara, vamos lá. Tem que ter um goleiro aqui, né? Pra compor o elenco. Goleiro pra compor o elenco. Dimitri já saiu. Souza já saiu. Capasso já saiu. Estrela tem potencial pra chegar, mas sofre com lesão também. Vou botar o Garré, não serve pra compor elenco. Capasso já meteu o pé. Cocão... Pô, mano. Tipo assim, o Cocão serve pra compor elenco e isso mostra também o buraco que o Vasco tá inserido. Entendeu o que eu tô falando? Tipo, o Cocão ser um cara que serve pra compor o teu elenco é um bagulho que tu olha e você fica preocupado, entendeu? Porque não era pra ele compor elenco nenhum, ligado? Era pra ele ser titular num time de Série B, de meio de tabela. Não pra compor elenco de um time de Série A. Mas... Enfim, tô botando aqui só os que estão com o uniforme aqui minimamente pra... Tá, vamos lá. Cara, Jair, eu vou botar aqui no serve pra compor elenco, mas tá jogando
Nenhuma também. Não, tá jogando nada. Cara, eu vou botar o Lucas Freitas aqui. Pô, meu irmão, só um negócio que eu não consigo nem acreditar. O Maxime também já saiu. Quem que é aqui, viado? Pegaram uma foto toda escura. Quem que é aqui? Lucas Freitas é importante. É importante, sim. Lucas Freitas é importante pra caralho. Quem que é aqui? Maxwell Alegria? Eu te falo. O Maxwell Alegria é um dos maiores exemplos da sucatização de um clube sério e da transformação de um clube sério em um clube de várzea. Nunca jogou em lugar nenhum. Do nada ele vem pra base do Vasco. Do nada ele vira titular na base do Vasco. Não tem grandes números. Do nada ele vai pro profissional. Do nada ele é titular. Joga 2 jogos e sai e nunca mais aparece. É um negócio inacreditável, velho. Inacreditável, entendeu? Bizarro, velho. Paulinho Paula. Mano, eu vou falar na boa, velho. Antes era isso aqui, aí depois é isso aqui. Hoje eu já tô quase fazendo isso aqui. Desde que ele teve a lesão no joelho, é um negócio que pariu, viado. Mas vou deixar aqui porque vamos acreditar que ele possa voltar a performar em algum momento da vida dele. Todos esses já saíram, né? Quem é aqui? Esse aqui não é nem a foto, não. Não tô reconhecendo mesmo. Ricardo da base? Então vou botar aqui na categoria que eu coloquei os da base. Entendeu? Wallace base? Mano, então nem vocês sabem que cada um tá falando o nome. Cara, o Sforza, viado. O Sforza nem, tipo assim... O que eu faço com o Sforza, viado? O que eu faço com um... Pra que serve um Sforza? Porque, tipo assim, eu acho que ele tem potencial, entendeu? Pior de tudo é isso. Por exemplo, eu não acho que faz sentido o Cocão tá aqui e o Sforza não tá ligado? Eu prefiro botar o Sforza junto com os moleques da base aqui. Esses aqui já não estão no Vasco. Agora, vamos ver o que dá pra reajustar aqui. Vamos lá. Se sair, acaba o time, tu vai deixar só esses 3? Sim. Importante no elenco, tu vai deixar esses? Sim. Sai do Vasco, pelo amor de Deus. Mano, já coloquei uma rapaziada boa ali. É porque é foda, porque tipo assim... Pô, Renato, se chegar uma proposta pelo Garré agora, pra você é o quê? Aí é sair do Vasco, pelo amor de Deus. Agora, com o dinheiro que o Vasco gastou nele, vai sair de graça? Aí não quero, entendeu? Aí não quero. Mas o João Vitor vai gastar 40 milha, mas ele eu quero, eu pago pra ele sair do Vasco. Chegar e falar assim, Renato, tu vai ter que fazer 5 mil no Pix pro João Vitor sair do Vasco. Não faço, tá ligado? É desesperador, mas é a situação que esse cara, ele, tipo assim, ele me faz ter uma semana pior por saber que ele tá no time. Entendeu o que eu tô falando? É difícil, mano. É difícil, cara. É um negócio complicado demais se você vai parar pra avaliar, se você vai parar pra pensar. O Lloyd, ele entra nesse bolo também, entendeu? Tá ligado? Pularia do avião sem paraquedas pro João Vitor sair do Vasco. Moleque, eu pularia do avião sem paraquedas numa piscina de jacaré, pegando fogo em volta, tá ligado? Com 3 facções criminosas apontando fuzil, tá ligado? O João Vitor é um dos jogadores que mais me estressou em toda a minha vida. Você tem noção do patamar da parada. E eu já vi muito jogador ruim no Vasco. Mas é que ele, além de ruim, ele é marrento pra c... Ele acha que ele é pica das galáxias. Ele vai dar entrevista que nem aquela última que ele deu. Eu fico pra morrer. Parece que eu estou, sei lá, mano. Sei lá, cara. Parece que... uma sensação ruim dentro de mim que parece que eu me sinto uma pessoa pior quando eu penso no João Vitor e penso que ele ainda tá no Vasco, entendeu? Isso me preocupa muito, viado. Me preocupa muito, cara. Só não me deu mais raiva que o Pedro Raul. O Pedro Raul é bagre, mas ele, sei lá, ele tipo assim, desrespeitava a torcida, falava. Não, ele era ficava na dele, parar pra ver, né? Agora, eu tô querendo ver se eu tô cometendo algum erro aqui, é porque, tipo assim, pô, Renato, mas tu acha que é legal o Hugo Moura ser importante no elenco do Vasco? Não. Pô, no meu time ideal, ele seria um jogador que serve pra compor elenco, entendeu? Mas dentro do contexto que a gente tem, ele é importante, porque ele vai ser titular em todos os jogos. O Lucas Piton vai ser titular em todos os jogos. O Coutinho, se não tiver lesionado, vai ser titular em todos os jogos. O Tietchan vai ser titular em todos os jogos. O Nuno, todos os jogos. O Verratti, todos os jogos. Então é difícil, entendeu? Pegou a visão? É complicado demais, velho. Mano, eu acho que basicamente é esse aqui. Esses jogadores já saíram. Pra mim, os 3 pilares do time. O Ryan na parte da frente. O Paulo Henrique, que faz o campo todo. E o Léo Jardim, que é o goleiro. Importante no elenco são os jogadores que são titulares todo jogo, tá ligado? Todo jogo esses caras aqui são titulares. Então se a gente fizer um cálculo básico aqui já tem 3, 6, 9, entendeu? E o Vasco costuma colocar como titular o João Vitor, que pra mim tem que explodir em 416 pedaços. E o Lemos ou o Lucas Freitas, que tá aqui no serve para compor elenco, entendeu? Então, mais ou menos isso. Tietchan para compor.
Pô, tá maluco, vendo? O Tietê, ele tem ajudado muito mais o Vasco do que todos os jogadores que estão aqui e do que alguns que estão aqui. Porque, porra, não vai ser o cara que vai ser um monte de gol e assistência, mas ele tem sido muito participativo, tá ligado? Muito participativo. Agora, vou falar na boa? Pra mim, contratação inacreditável, tá ligado? O João Vitor, se ele não fosse um pau no cu e não tivesse custado 40 milhões, no máximo serviria pra compor elenco, jogador superestimado. O Alex Teixeira, ele foi reserva na Série B em 2022 e ele tá no Vasco em 2025 na Série A. Pra mim é um negócio inacreditável. Voltou por ser amigo do Coutinho. Vitor Luiz, pra mim é bagre. Jean Davi, que pariu, velho. É outra contratação que é bizarrice, entendeu? Você olha pra ele tem cara de sono, entendeu? Riquelme, eterna promessa. Fusato, Lucas Oliveira. Aí o Lemos, pô, chega cheio de pompa, tá ligado? O cara, todas as partes. Primeiro, poucas participações teve, porque tá sempre machucado. Segundo, quando joga faz merda, aí é um negócio desesperador mesmo. E o Diniz, mano, mais uma vez, eu acho que ele vai ser demitido e vai ser bode expiatório, porque pra mim passa longe de ser dos maiores problemas. Ontem, por exemplo, o Vasco faz 2 gols, perdeu gols que poderia ter feito mais de 2 gols, ou seja, criou pra fazer 3, 4 gols na partida. E aí na defesa, o Vasco toma um gol, que é frango, se olhar o Jardim o Vasco não tomaria, toma outro gol, que o Putinha fura a bola quando o Vasco tem a posse, vira a lateral pros caras, e aí o Vasco pateta, toma outro gol, que o Lemos faz um passe pro jogador deles, dá uma assistência. Então, tipo assim, mano, o que eu vou pedir, tá ligado? Pro treinador do Vasco fazer além disso? O Diniz não tem como dominar a bola pelo Putinha Rodrigues. Ele não tem como fazer um passe pelo Lemos. É difícil demais, então... Ele tá fazendo um trabalho bom? Não, de fato, não está. Vai trazer algum treinador, vai mudar pra melhor? Acredito que não. Entendeu? Deixa eu ver. Eu acho que basicamente é isso aqui, mano. Então, fechando o assunto, dentro do contexto ideal, tem muitos jogadores que estão como importantes que estariam no serve para compor elenco. Dentro de um cenário hipotético e positivo, tem muitos jogadores que estão no serve para compor elenco que eu falaria, sai do Vasco, pelo amor de Deus. Mas dentro do contexto que a gente tem hoje, Paulo Henrique e Randel Jardim, se sair, acaba o time. Verratti, Tietê, Coutinho, Hugo Moura, Lucas Piton e Nuno Moreira são importantes no elenco. O Coutinho é importante pela qualidade técnica, mas não consegue ser nada além disso, porque ele joga menos de 50% dos jogos e ainda assim tem partidas que ele está fazendo que são muito abaixo do que um jogador que recebe o que ele recebe deveria estar performando. O jogo dele contra o Mirassol não é abaixo do que ele devia fazer. É tenebroso. É uma partida horrorosa, entendeu? O Lucas Piton ainda tem ali um número de assistências legalzinho, só que, pô, ele tá cruzando 50 bolas por jogo e errando 49. O Nuno Moreira já tá começando a sentir um desgaste físico em função da mudança de calendário europeu pra cá, mas ele ainda é importante. Então, tipo assim, eu acho que basicamente fica mais ou menos isso aqui, entendeu? Não sei se vocês gostam desse tipo de tier list, eu acho que sim, mas eu sei que eu só me estresso fazendo porque eu lembro pelo que eu estou passando, né? E aí eu fico um pouco desanimado pra vida. Mas eu acho que faz parte também, né? Não tem muito pra onde correr, ligado?